Bom dia a todos. Primeira Igreja Batista na Praia de Ramos, em uma mais nova gravação para o canal, falando sobre a terceira lição na revista Atitude. Essa é a nova revista, né, que está sendo vinculada aí para todos do canal, tá? Vamos orar para a gente começar? Amado Deus, amado Pai, no nome de Jesus, estamos falando com o Senhor e nós somos gratos por isso, por ter o Senhor como Deus, e esse Deus que nos criou, nos formou e está nos conduzindo aí de acordo com a sua palavra. Obrigado por isso. Tua bênção, a tua proteção, teu direcionar, conduzindo a nossa vida a caminhos segundo a sua aprovação. Obrigado pela tua presença, por meio do teu Espírito Santo que habita em nós, nos iluminando na leitura e nas reflexões da tua palavra. Abençoe todos os alunos, professores, todos que estão direto e indiretamente envolvidos com a escola bíblica na tua casa. No nome de Jesus, te agradeço. Amém. Terceira lição. É a terceira lição aí da revista, tá? Terceira lição vai falar sobre o ser humano desvia-se do propósito de Deus. Se você desejar, acompanhe aí, se você tiver a revista na mão, ou se não, no site da editora Convicção, tem lá a terceira lição disponível para ser acessada gratuitamente, tá? A partir da quarta lição, aí realmente só adquirindo as revistas, na medida do possível. Primeira Igreja Batista Praia de Ramos tenta colocar aí disponível para aqueles que acessam o canal, né? Entra aí por meio do YouTube ou pelos canais da rede aí, né? @pbpr, então tá disponível na medida do possível, tá? Deus abençoe nossa leitura nesse momento. Vamos lá. O ser humano desvia-se do propósito de Deus, esse é o tema. O ser humano desvia-se do propósito de Deus. O texto bíblico, né, que está baseado essa nova lição, está baseado em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3 é a base aí para esse estudo. Gênesis, capítulo 3, versículo 15 é o que a gente vai ler nesse instante. Abra aí a sua Bíblia aí. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Vamos lá. Versículo 15 diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este ferirá a tua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Versículo 15 é esse que eu acabei de ler. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Página 22, nova revista da Escola Bíblica na Igreja, revista Atitude. O ser humano foi desenhado para cumprir os propósitos de Deus. Contudo, no processo, ele perdeu sua função criacional, pois no lugar de seguir as orientações do Senhor, preferiu escutar as sugestões da serpente, que estava representando o diabo. Contudo, ela não decidiu pelos seres humanos. Ao contrário, somente ofereceu uma proposta de ação, colocando diante dos homens uma outra possibilidade,
distante daquela programada por Deus. Ou seja, apesar de ter sido instrumento de tentação, o diabo não obrigou ou compeliu o homem nem a mulher ao pecado. Eles, por sua própria vontade, decidiram por conta própria seguir suas vontades, rebelando-se contra o desejo de Deus. Página 23, comentando o texto bíblico. O capítulo 3 de Gênesis profere a narrativa acerca do evento conhecido como queda. Certamente esse foi um episódio lamentável que afetou por completo tão somente as estruturas internas do próprio homem, mas também de toda a criação. O ser humano sofreu consequências importantes devido à sua desobediência. Nesse momento específico, os homens e as mulheres perderam quinhões de semelhança com o Altíssimo, passando a ser considerados pecadores, expressando por meio de suas ações tais características. O paraíso perdido. Ademais, a partir da queda, todo o cosmos deixou de ser um paraíso para revelar defeitos ingentes. Desta forma surgiram as interferências naturais, os problemas ecológicos. Uma parcela importante do mal começou a fazer parte da vida terrestre, mas isso, ao contrário do que muitos defendem, não foi fruto do desejo ou volição divina, mas foi produzido quando o homem preferiu seguir os conselhos da serpente e não os do Criador. Paraíso perdido é um dos tópicos aí da terceira lição, que vai falar sobre o desvio do propósito do ser humano, né? Então, o paraíso perdido acabou sendo uma consequência aí da queda, né? A relação da desobediência do homem em relação ao pedido, né? A ordem do Criador. Outro tópico, né? Dentro da lição 3, na página 23, né? Morte, a maior consequência do pecado. Esse é mais um tópico aí da lição, tá? Morte, a maior consequência do pecado. Entretanto, foi sem dúvida o surgimento da morte a maior consequência deixada pelo pecado na vida humana. Antes da queda, não havia morte. Ao contrário, o homem vivia eternamente. Como imagem e semelhança de Deus, Adão e Eva foram formados para serem imortais como Deus. Tanto que no jardim do Éden havia duas árvores diferentes, e a árvore da vida, duas árvores diferentes. A árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal. A primeira certamente era responsável por conceder eternidade aos seres humanos, enquanto a segunda tinha sido proscrita para que os humanos delas comessem. Morte, a maior consequência do pecado. Um outro tópico, né? Dividindo aí a página, né? Uma aliança pautada nas obras. Uma aliança pautada nas obras. A aliança que havia naquele momento entre Deus e os homens era baseada nas obras. Se os homens obedecessem aos regramentos divinos, tudo estaria bem. Ao contrário, se eles desobedecessem, sofreriam as consequências dos seus atos.
Bem verdade que, distintamente do que se observa nos dias atuais, em que os seres humanos estão impregnados pelas marcas do pecado desde o ventre materno, naquele tempo, Adão e Eva tinham toda a condição de não caírem em tentação. Tinham força para sempre adorarem adorarem uma atitude correta durante toda a vida, de maneira que sua desobediência, virando a página 24, for ainda mais grave do que muitos podiam pensar. Então, falando aí, página 23, né, uma aliança pautada nas obras, né, falando um pouco aí sobre a relação Adão, Eva e Deus. Aliança da Graça, um outro tópico dentro da revista, lição 3. A Aliança da Graça. Após a queda, os homens se encontram com Deus completamente envergonhados. As folhas de figueiras que fizeram para si, a fim de esconderem sua nudez, reflete exatamente esse desconforto com a pessoa de Deus. Ora, até aquele momento, percebiam a presença de Deus sem quaisquer constrangimento, mas agora Deus os incomodava. A santidade divina não pôde ser percebida por pecadores sem gerar incômodo. Qualquer pessoa que está acostumada ao escuro, ao ver o brilho de uma luz radiante, sente-se desconfortável. Nota-se mais adiante, ao mesmo capítulo, num dos primeiros sinais da graça divina, que o próprio Deus, percebendo o desconforto dos pecadores ou dos ou delinquentes, para utilizar uma linguagem mais atual e forte, faz roupas de pele para as suas criaturas. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ora, em vez de dar-lhes os aguilhões, prisões e chicotes merecidos, Deus costurou roupas para tirar-lhes o desconforto, naquele que talvez tenha sido o primeiro sacrifício da história, pois certamente a pele fora arrancada de um animal. Além disso, a simbologia de trazer conforto por meio de um sacrifício não pode ser desprezada. Que a Aliança da Graça vai relatar aí, né, mais um passo, né, da queda, né, quando o homem e a mulher desobedecem a ordem de Deus, né, Deus, né, na sua linguagem, né, na sua narrativa do começo, vai tratar aí de cobrir, né, o incômodo da nudez, ok? Aí tem um desenho aqui, né, voltando aí a ideia, a proposta do desenho. Não sei se a luz vai ajudar em alguma coisa aí, mas se você tem a revista ou está vendo aí na internet, vai ver o desenho na página 24, tá? Tem um desenho aí, tipo gaivotas, né? Aquelas gaivotas de papel que a gente, quando criança, fazia, né? Tem aqui pelo menos 3 brancas, né, em uma direção, e tem uma amarela virando a curva, né? Ok?
Então, na página 25, já caminhando aí para terminar essa nova lição, lição 3, terceira, né? Mais um tópico aí da lição, né? Na página 25, a justiça de Deus. A justiça de Deus é um tópico dentro da lição número 3. Como Deus de justiça, o pecado cometido pelos seres humanos não poderia ficar impune. Entravam assim no mundo suas consequências, quais sejam a dor, o desconforto, a fadiga e a morte. Entretanto, ainda antes de falar com Eva, Deus já indicava o início de um processo de recuperação para a humanidade, ao afirmar em Gênesis capítulo 3, versículo 15: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Haveria assim dois povos, os descendentes da serpente, isto é, aqueles que fazem a sua vontade, e aqueles que surgem da mulher, aqueles que seguem o Senhor Deus e lutam por realizar a sua vontade. Estes serão vitoriosos, pois pisarão na cabeça da serpente de modo a machucá-la fatalmente. Mas estes também serão feridos no calcanhar, o que traz a ideia também de uma parcela de sofrimento, ainda que não seja fatal. Há estudiosos que percebem neste trecho também uma analogia a Cristo, que foi machucado na cruz, calcanhar, mas fulminou o reino de Satanás na terra, cabeça. Tá aí então mais uma parte da leitura na página 25, né, um tópico, né, a justiça de Deus, falando sobre a justiça de Deus em providenciar já para o homem errante, né, aquilo que iria restaurar o contato com Deus, né? O próprio Jesus Cristo, né, Filho de Deus, sendo enviado muito tempo depois, né, para salvar toda a humanidade. A lição em foco, já caminhando aí para o término dessa lição. A lição em foco. Os homens e as mulheres precisam aprender a confiar em Deus. As consequências de uma vida de fé e o sucesso espiritual. Por outro lado, uma vida focada nos achismos e visões pessoais que destoam ou contrariam a vontade de Deus tende à falência. O exemplo da queda deve servir de incentivo para que todos possam contrariar as propostas da serpente, que continuam ativa nesses dias. Suas palavras são atraentes e as melodias parecem harmônicas, mas no fim, há morte. Interessante perceber que até mesmo aos olhos de Eva, o fruto tinha uma aparência atraente. Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A árvore parecia boa, agradável aos olhos e desejável, ou seja, aos olhos de Eva, o fruto da árvore parecia adequado para ser comido. Entretanto, havia um fato que Eva não levou em conta. Deus tinha proibido. A fé, em última instância, é acreditar que Deus sabe o que faz e que se pode confiar no que Ele diz. Mesmo quando os olhos e os pensamentos de cada um não concordam, mesmo quando todas as outras pessoas afirmam o contrário,
mesmo quando a ideia parece retrógrada ou defasada, acreditar em Deus passa pelo fato pelo fato da necessidade de fazer escolhas diárias, com base muito mais no que ele ensina do que naquilo que se pensa e se está vendo. É crer que ele vê melhor, sabe mais e quer o melhor para os seus filhos, assim diz, né, a lição em foco, né, já finalizando aí a lição 4, tá? Isso aí, né? Boa reflexão, boa ideia, boa proposta, vale a pena, tem um sentido tudo isso aqui, criação, homem, mulher, destino, vontade, determinação, fé, tudo isso conta em toda essa arquitetura que o próprio Deus organizou, tá certo? Mas, contudo, o fim está nas nossas mãos como seres humanos, né? Na ideia e na proposta da escolha. Deus tem a direção certa, mas se preferirmos escolher outras direções, Deus ele fica isento, né? Mas mesmo assim, como Criador, Pai, né? Assim como a ilustração da mãe, né? E do pai, ou da ave, né, que cuida dos seus filhotes, Deus vai fazer com que a gente volte, né? Mas a gente precisa nos guardar aí para que em nada haja um desvio da proposta de Deus para a nossa vida. Para tomar uma atitude, né, última leitura aí dessa lição número 3 na página 26. Para tomar uma atitude, Deus fez os seres humanos perfeitos. Os males presentes na humanidade não são fruto do desejo ou vontade de Deus. Ao contrário, foram fruto da desobediência humana ao ser escolhido. Seguir os caminhos indicados pela serpente e não se submeter aos desígnios de Deus. Depois do projeto alcançar sucesso por meio das obras e demonstrar fragilidade, Deus optou por salvar os homens pela graça de Jesus Cristo, confiando nele para realizar a incumbência de salvar a humanidade, que recebe a salvação não por esforços próprios, mas de outro, Jesus Cristo. Jesus Cristo faz o esforço para nos salvar, ok? Tá aí a lição número 3. Você que está acompanhando aí essa nova etapa, né? Já estamos na lição 3, tá? Passando os dias, já passando os meses, o mês, né? O mês início do ano, janeiro, né? Já estamos na lição 3, que cada vez mais essa ideia e proposta seja impregnada na mente de todos nós, tá? Que a gente tenha sempre essa ideia e proposta aí para todo sempre, tá? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe toda a sua família, tenha sucesso aí no restante dos anos, na vida, tá? Em 2021, que haja saúde, que haja, né, uma plena consideração aí ao respeito à vida e que a gente em tudo levante os olhos para o céu e pense em Deus e alimente Deus a cada momento, a cada instante, tá certo? Não desviar o foco e o sentimento para com Ele, tá certo? As propostas estão aí ao nosso redor, mas em muita gente pode ser vencedor em Cristo Jesus. Aquilo que a gente pode fazer, façamos todos para o prol do nossa persistência no caminho, no nome de Jesus. Deus abençoe você e toda a sua família. Termina aqui mais essa nova lição, a lição 3. Semana que vem, Deus assim permitindo, quarta lição, falando sobre distanciamento de Deus. Distanciando-se de Deus é a quarta lição para a semana que vem, tá? Fazemos mais uma oração, agradecendo por mais essa lição e agradecendo você por estar acompanhando. Obrigado a Deus por mais essa lição, por mais esse estudo dentro da sua palavra.
Obrigado pelos que estão assistindo nesse instante, que estão atentos, que estão olhando, que estão visualizando, que estão recebendo a informação da Tua palavra, que no nome de Jesus, todos nós sejamos compreendedores, né, que compreendamos melhor, mais ainda, a cada momento, a Sua palavra. No nome de Jesus, que todos nós tenhamos esse sentimento, essa vontade de fazer sempre aquilo que está prescrito na Tua palavra, de acordo com a Sua vontade, para que em nada a gente desvie do foco, que é o próprio Senhor, Tua palavra, Seu Filho Jesus. No nome de Cristo Jesus, que todos nós avançamos, né, e andamos aí, né, em toda e qualquer situação para a glória do nome do Senhor. Te oro, te agradeço, no nome de Jesus. Obrigado pela Tua igreja, obrigado pela Tua palavra, pelos estudos, por cada classe, essa classe de jovem, voltada aí para o grupo jovem e adolescentes, que cada um possa crescer aí em entendimento da Tua palavra. No nome de Jesus eu te oro, te agradeço. Amém. Obrigado aí por você estar assistindo esses e outros vídeos no canal da Igreja Batista na Praia de Ramos. Até o próximo.